Serem. E glória a Deus. E, gente, o time hoje tá. Tem mesinha nova lá, hein? Tem surpresa, tem mesinha nova. Ó Deus Santo, poderoso, Senhor amado, nós louvamos o teu nome. Pedimos a tua bênção, Pai, sobre a vida das nossas crianças, que o Senhor venha blindá-las de qualquer seta maligna, qualquer seta de enfermidade. Elas vão descer agora, Pai, e que venha ter uma aula ali abençoada para a honra e glória do teu nome, Pai. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podem descer, criançada? Aleluia. Vai para a salinha. Glória a Deus. Podeis tomar assento, irmãos. O nosso texto, irmãos, se encontra em Gênesis, capítulo de número 2. Nós vamos ler o verso 18, depois o 21 ao 24. Eu botei um tema aqui. Família, pessoas imperfeitas dentro de um projeto perfeito. É isso que nós somos. Imperfeitos, mas dentro de um projeto perfeito de Deus. Nós somos imperfeitos. Nossas famílias ainda são imperfeitas. Quem aqui não tem problema familiar? Levanta a mão aí quem não tem. Eu vou amarrar as minhas com chumbo para não subir. Glória a Deus. Porque é por conta das nossas imperfeições. Mas só que dentro do projeto soberano de Deus, a nossa família é perfeita. Como igreja, a nossa igreja é perfeita? Claro que não, irmãos, não. Paulo fala que ele é o principal dos pecadores. Aleluia. Então nós somos imperfeitos. Mas nós seremos perfeitos. Porque aquilo que é imperfeito será transformado. Aquilo que é corruptível será transformado em incorruptibilidade, né? E nós seremos uma família perfeita. Mas nós vamos falar um pouco dessa família, da primeira família, porque é o DNA, né? Não é só apenas a construção de um casal, Gênesis 2 relata, mas sim a construção de um projeto e da primeira família que daria origem às nossas famílias. Que todos nós viemos de Adão e Eva. Todos nós. Ah, pastor, então como um é preto, outro é branco? Ah, sei lá, um pegou sol demais, o outro não pegou sol. Mas todos nós temos uma mesma origem. Adão e Eva, e todos nós somos de Deus. Nós temos a imagem e semelhança do nosso Criador. Aleluia. Então vamos ler o texto? Deixa eu ler aqui direto aqui. Ih, gente, acende aqui, ó. Aqui tem tela, mas... Deixa eu ver se eu... Ah, eu separei. Não, separei não. Aleluia. Amém. Agora sim, agora eu voltei a ter vida. Gênesis 2,18 diz assim: o Senhor Deus disse ainda: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Verso 21. Então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. E da costela que havia tirado do homem, o Senhor formou uma mulher e a levou até ele.
Tem uma versão que eu gosto muito, chamada a Modelou. E o homem diz: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada varoa, porque do varão foi tirada. Por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se dois numa só carne. Amém? Deus Santo Poderoso, tu que és um Deus santíssimo, 3 vezes santo, maravilhoso, conselheiro, nós pedimos a Ti nesta manhã que o Senhor, pelo Teu Espírito, possa nos iluminar, segundo a verdade da Tua palavra, e tratar os nossos corações nesta manhã. Assim nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Como estava falando, Gênesis não é apenas um relato da primeira formação de um casal. Na verdade, é a certidão de nascimento da primeira família. Porque quando Deus cria o homem e posteriormente cria a mulher, ali começa a nascer o projeto, né? Nascer não, começa a se concretizar, porque o projeto de Deus, irmãos, o projeto de Deus, e é muito importante a gente entender e compreender isso, ele não é como os nossos projetos, que hoje a gente tem um, amanhã a gente tem outro, a gente muda para lá, muda para cá. Não, eles foram feitos na eternidade. O Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Então, na eternidade. Aleluia. Então, todo lar estabelecido, ele vem de um relacionamento familiar, né? Como eu falei, ninguém aqui é filho de chocadeira, né? Todo mundo tem papai, mamãe, independente daquilo que creia, mas vem de uma família. Alguns dos nossos estão na família de Cristo, outros, infelizmente, ainda não, mas nós cremos pela fé que estarão, todos os nossos, nós cremos, nós oramos por isso, né? Mas Deus não sabe todas as coisas, pastor? Deus sabe, mas eu não sei, e por eu não saber, eu oro pelos meus familiares. Amém? E esse texto, ele fala já no comecinho que o surgimento da família, ela começa com um problema de relacionamento. Problema de relacionamento. Tem uma frase que diz assim: Deus complica, depois descomplica, não sei quem falou não, mas... E depois explica. Amém? É assim que Deus faz. E qual o problema? O problema é que o verso 18, que nós começamos a ler, Deus já fala, olha, não é bom que o homem esteja só. Ele tinha um problema. Um problema de relacionamento, um problema talvez de falta de relacionamento, né? E no contexto de Gênesis 2, no contexto familiar, né? Nós estamos trazendo esse texto para a família. A primeira coisa que nós aprendemos que o isolamento é o oposto do propósito divino. Nós não nascemos para viver só. Quem quer ficar só, quem quer ficar isolado, está com um problema. E hoje existe uma síndrome que leva as pessoas a ficarem só. Que não é doença, é síndrome, irmãos. É um estado chamado depressão. Já viu uma pessoa deprimida? Ela quer ficar no meio de alguém? Não, a pessoa deprimida, ela pode ter 200 pessoas na sua casa, na sua família, ela quer se trancar no quarto e não quer ver ninguém, ela quer estar só. Por quê? Porque ela está com problema. Porque eu prefiro estar brigando dentro de casa do que estar solitário. Não é verdade? Então,
É, uma família não se forma por mera convivência social ou procriação instintiva, mas para resolver a crise de solidão. Irmãos, eu falei que já parece 3 meses, mas eu tenho certeza que quando eu devolver esse pequeno, eu já vou. Eu sou muito sem vergonha, irmão. Eu já vou ficar com saudade antes dele ir, só em saber que o pai e a mãe vai estar buscando. E olha que eu tenho minha companheira do lado, mas porque família é isso. Eu estou reclamando, mas eu quero que fique. É assim, é desse jeito. Vai entender. Então, família não é apenas uma convivência. Não. Família é algo que Deus criou para nós. É propósito de Deus. Não é para apenas se procriar. Não. Família é para conviver. Família é o lugar de presença, não de provisão. Isso é tão importante, irmão, porque às vezes as famílias do século XXI, onde pai e mãe trabalham, elas estão preocupadas com a provisão. Mas a provisão não é o mais importante. O mais importante é a presença. E hoje a presença tem sido a televisão, a tela do computador, né? Bota as crianças lá e larga, os brinquedos caros. Eu comprei essa semana, eu comprei porque eu sou sem vergonha, que eu já sabia o que ia acontecer, e me arrependi automaticamente, na semana passada. Comprei para esse menino aí um escudo e uma espada. Não, um brinquedo caro, custou R$14 ali na Tem Tudo. Mas a felicidade desse menino e o meu terror, ele com aquela espada e com aquele escudo na mão, vou, pá, pá, pá. Sabe o quê? É a presença. É a presença. Adão tinha um jardim perfeito, não é? Deus constrói o jardim. Não é igual o nosso, não, que vezes. Não, um negócio bacana. Diz que uma das 8ª maravilhas era o jardim suspenso da Babilônia, não é isso? Das 7, sei lá, 7. Mas isso eu não sei como era, como foi, você também não sabe, diz que era muito bonito, mas em comparação com o jardim do Éden, irmãos, esquece, porque além de tudo, o jardim do Éden, além de ser belo, maravilhoso, possuía a presença de Deus. E Adão estava nesse contexto, um jardim maravilhoso, perfeito. Não é algo que precisava dar um jeitinho, arrumar. Na nossa casa a gente pode ter um jardim, pode cuidar, mas você olha assim, poxa, ali está faltando não sei o quê. Ali está faltando isso, precisa podar isso, precisa consertar isso, precisa botar uma cerca, precisa fazer não sei o quê. A mulher faz isso com o pobre dos homens, né? Ó, que arrumar aqui, tem que arrastar para cá, tem que levar para lá. Ô, Jesus, isso daqui tá bom. Mas no do Adão, não tinha o que fazer, não tinha retoque. Se ele fosse retocar alguma coisa, ele ia estragar. Perfeito é isso. Tá perfeito, não tem o que mexer, é irretocável. Ele possuía um trabalho maravilhoso, significativo. Estava lá, qual era o trabalho de Adão? Cuidar daquele jardim que estava perfeito lá, olhar, cuidar. Maravilhoso. E o principal, olha só, tinha comunhão direta com Deus. O texto fala que Deus descia e vinha visitar Adão, tinha comunhão direta com Deus, tinha vida melhor? Tinha tudo. Mas tudo isso ficava única e exclusivamente
para ele. E Deus olha, a Trindade. Deus, quando está falando agora, Ele não está falando para si, mas Ele está, a Trindade reunida, Pai, Filho e Espírito Santo. Não é bom que o homem esteja só. Por quê? Adão não tinha com quem compartilhar essa vida maravilhosa. Tinha a vida maravilhosa, tinha tudo que talvez eu e você queremos, mas ele não tinha com quem compartilhar, vivia numa solidão. Ah, mas tinha os animais, mas animais não é o par, não é o mesmo. Nós podemos amar nossos pets, mas pet, irmão, pet não é gente. Isso é um perigo, tá? Tem pessoas que acham que vai substituir pessoas, substituir família por cachorro. Não, eu amo cachorro, tem 3 lá, tem 2 gatas. Mas não substitui minha esposa, não substitui o Fernandinho. Não. São animais, nós amamos, cuidamos bem, choramos quando passa mal, corremos para o veterinário. Mas são animais. Adão não tinha com quem compartilhar. Isso mostra que, para a saúde familiar, não basta bens materiais, é o que eu estava falando antes. Ah, mas eu preciso dar conforto para o meu filho. Seu filho, irmãos, precisa mais da tua presença do que a roupa de marca. Não adianta nada. Você dá as roupas da Nike, da Adidas, a camisa do Flamengo que custa 600 conto. E você sair de manhã, ele não te viu. Você volta de noite, ele continua sem te ver, porque ele já está dormindo. Não. A presença. A presença. A presença. E hoje tem se trocado a presença por bens materiais. Mas o mundo está muito corrido, pastor. Está assim. As coisas estão tão muito difíceis. Está assim. Mas a presença é o que nós temos de mais precioso. Não bastam bens materiais, carreira. A espiritualidade individual. Não, irmãos. Família tem que ter vínculo. Quando eu me converti, eu e Sandra a gente estava numa briga de cachorro e gato, né? Aí eu me converti. Quando ela se converteu, eu mandei ela ir para outra igreja. Não, procura outra igreja, não vai para a minha, não. Não, irmãos. Família é vínculo. E é por isso que nós estamos aqui há 35 anos. E Deus restaurou o nosso casamento. Não existe casamento perdido, tá, irmãos? Não existe. Deus restaurou o meu. Crises podemos passar, mas Deus, Ele restaura. Ele restaura. Eu sou prova viva disto. Tem algumas pessoas aqui, eu não vou citar nome para não constranger, né? Mas, Serginho, ele levantou a mão. Serginho é prova viva. Nós somos, né, Sérgio? Mas Deus, Ele faz. Né, Marta? Deus, Ele faz, irmãos. Se Deus não fizesse, nós estaríamos aqui perdendo tempo. Não, nós estamos aqui porque nós reconhecemos o poder de Deus. Senhor, eu tenho 15 minutos. Aleluia. O projeto original de Deus, irmãos, não é um indivíduo isolado, mas uma comunidade de aliança. E o que é aliança, irmãos? Aliança é o seguinte:
você está vinculado. Não apenas por uma certidão, por um sobrenome. Você é vinculado, sabe por quê na sua família? Pelo sangue. É. Já viu aquele negócio que o sangue fala mais alto? O sangue fala mais alto, é o sangue. Porque quando... mas sangue é tudo vermelho. Não, não. Porque quando se puxar o DNA, sabe quem é o pai e quem é a mãe. Não é isso? Antigamente não sabia não, mas hoje você sabe. Porque o sangue nos vincula. E nós, como igreja, somos vinculados também pelo sangue. Não pelo nosso sangue, mas pelo sangue de Cristo. É o sangue que nos vincula. É o sangue de Cristo, falando como igreja, que faz a argamassa para nos manter unidos, mesmo sendo diferentes, grudados. E vínculo é isso. A família é o primeiro nós. Que antigamente Adão era só ele. Mas agora, quando Deus cria a varoa, agora não é só eu ou ele. Somos nós. Somos nós. E o nós reflete a imagem de Deus. Quando Deus se refere, não é bom que o homem esteja só, ele está falando, ó, vamos fazer uma companheira, uma mulher para esse camarada aí, ele está sozinho. O nós é a imagem do Deus Trino. E vivem em eterna comunhão. Eles são perfeitos. Nós somos imperfeitos. Mas aquilo que é imperfeito, um dia será perfeito. Seja como família de sangue carnal, seja como família aqui espiritual. Um dia aquilo que é imperfeito se transformará em perfeito. E nós seremos como Ele é. Não dá para pensar nisso não, mas é a verdade, é a Bíblia que diz. Às vezes eu penso assim, como assim, Senhor? Mas é a verdade, nós seremos como Ele é, como Jesus é. Perfeito. Aleluia. E essa família, irmãos, ela ecoa a Trindade perfeita. É isso que a família ecoa. Quando nós nos reunimos como igreja, nós nos reunimos como corpo do próprio Cristo. Nós carregamos essa responsabilidade. O corpo de Cristo, irmãos, é perfeito. Mas nós somos imperfeitos, pastor. Eu sei, mas o corpo de Cristo é perfeito. A igreja é perfeita. A igreja é santa. A igreja é imaculada. Ela pode ser perseguida, como Cristo foi, mas ela é perfeita. Mesmo nós sendo imperfeitos. Então, o primeiro ponto é o conflito de relacionamento ou de falta de relacionamento. E no verso 18, Deus fala a respeito da solução do problema. A esposa. Dá um sorriso aí, Maria. Para a esposa, dá um sorriso para ela, Diego. Dá um sorriso. A esposa, auxiliadora, idônea no lar. Faltou aqui o maridão, né, Dano? Pegar esse camarada pelo laço, hein? Oh, aleluia. Eu acho que a gente vai parar no segundo ponto, que eu preciso fazer uma rápida digressão aqui, porque isso é importante. E eu fiz questão de botar a auxiliadora no lar, né? E dá logo assim, aquele contexto. Então a mulher tem que ficar com o umbigo no fogão, cozinhando, lavando, passando, limpando o chão e... Não, irmãos. Não é isso. Até porque
auxiliadora no lar, o lar é composto de família. Marido, mulher e filhos. Amém? Esse é o nosso lar. Então, quando fala no lar é a unidade. E esse termo auxiliadora idônea, ele define um relacionamento fundamental dentro da família. Ou seja, como é o ambiente familiar. E esse termo auxiliadora, ele foi muito distorcido. E não porque por maldade. Vamos lá, eu estava refletindo esses dias. Eu tive algumas oportunidades, vou falar alguma coisa para os jovens aqui, rápido. Eu estudei num ótimo colégio, talvez num dos melhores colégios de Duque de Caxias público. Fui privilegiado, estudei lá. Era muito rigoroso, irmãos, muito rigoroso. Às vezes dava vontade de sair porque era rigoroso, mas a mamãe não deixava, né, sair, né? Era chapa quente. Perdi várias camisas. Fui suspenso porque se passasse a mão aqui, pegasse assim, ó, já voltava para casa. Sapato tinha que estar muito engraxado, roupa tinha que estar muito bem lavada, muito bem passada. Irmãos, eu vivi maior parte da minha adolescência, sabe aonde? Eu vou te falar, na biblioteca da Câmara Municipal. Eu quase morava lá, já estava quase levando colchonete para lá, porque não tinha o recurso de internet. Era lá as Barças da vida, ou na casa da Roberta, né? Na casa do Jobert. Na minha casa não, que eu morava mais distante, o pessoal morava tudo mais próximo um do outro. E fazendo grupo de estudo, estudando, não podia ficar reprovado, porque se ficasse reprovado, tinha que ir para o colégio do lado, que era o estadual, era um lixo. O nosso colégio era muito top. Não se fazia curso preparatório para passar em IME, EPICAR, esses... Não, você estudava lá e você fazia a prova e passava. Mas era muito puxado mesmo. E quais as oportunidades que eu tive? Eu estava lembrando de uma. Eu estudei com o meu professor de literatura, ele era o dono da Aliança Francesa. Se eu quisesse estudar, ele me propôs, ele era Augusto, meu xará, né? Não era assim. Ele queria me dar bolsa para me estudar lá integral. A minha professora de inglês era dona da cultura inglesa. Eu era apaixonado por ela, irmãos. Eu tinha 12 anos, ela me dava carona, que eu morava num bairro privilegiado, né? Eu não era rico, mas morava num bairro bom. Então, quando ela passava, ela tinha aquele corcel, né? A Beth. Ela passava, me via no ponto, me dava carona. Eu chegava me sentindo o cara, né? Com a professora bonitona de inglês. E ela me dava bolsa, que pega afinidade, né? Dando carona no garoto, às vezes voltava também com ela, para fazer cultura inglesa. Eu não fiz nem Aliança Francesa, nem cultura inglesa, porque eu queria jogar futebol. Eu já vivia na biblioteca. Se eu fosse ainda fazer curso de francês e de inglês, eu estava... Foram oportunidades perdidas. Talvez eu não tive... Talvez não tive. Minha mãe trabalhou muito, né? Foi para me sustentar, né? Não tive a orientação que eu dei aos meus filhos. Então, foram oportunidades perdidas. O inglês hoje, irmãos, nós temos a professora de inglês aqui, né? É algo fundamental. Não é dona da cultura, né? Mas pode ser, né? Deus é que sabe. Mas é algo que abre os horizontes, porque eu quero ver, eu já falei, quando eu viajar eu quero levar a Andréia, porque se eu estou com ela, eu estou bem em qualquer lugar do mundo, que o mundo fala inglês. E o Brasil não fala. Por decisões políticas aí, a gente ficou para trás. Era para toda criança falar inglês. Então, não perca oportunidades no estudo, não, meninada. Não perca. Porque
lá na frente vai te fazer diferença. Mas voltando ao tema, essa questão de distorcer o auxiliadora foi por conta dos nossos primeiros líderes, né? Eu conheci vários pastores, homens de Deus, que eram homens de Deus, santos homens, mas não tinham o conhecimento de línguas originais, como eu não tenho, né? Mas hoje nós temos um grau de estudo maior e ferramentas que nos dá essa condição da gente correr atrás e entender o que significa aquilo. E eles não tinham. Então foi colocado muito na igreja que a mulher era auxiliadora, ela era um nível abaixo. Não! Deus nunca falou isso, que a mulher era inferior ao homem. Não! O projeto de Deus, um auxiliador, e é isso que eu quero fazer essa digressão rápida. Esse termo que Deus usa por auxiliadora, lá no hebraico, que eu não falo, mas a gente tem ferramentas para saber o que significa hoje, o que os nossos pastores antigos não tinham, e por isso vale aqui a ressalva, não a crítica, mas era o conhecimento que eles tinham da Escritura. O termo é Ezer. E sabe onde é usado essa mesma palavra no hebraico? Salmo 46:1 diz assim, ó: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. A mesma palavra de auxiliadora é a palavra que usa para aquele que socorre, o refúgio. Então, mas se entendia isso lá no começo, né? Estamos falando do cristianismo? Não. Entendi? A auxiliadora é uma mulher, é algo de segundo escalão. Não. A auxiliadora é aquela que completa, que está junto. Não é um pedreiro e um servente. Não é um médico e uma enfermeira. Não é auxiliadora nesses termos. É auxiliadora nos termos de Deus. Deus está abaixo do salmista? Não, ele está acima, mas ele é socorro. Ou seja, a mulher é aquela auxiliadora que socorre o homem, que ajuda o homem, que está junto com o homem e impede igualdade. Não acima. Aleluia. Idônea. São dois termos. Idônea fala de encaixe perfeito. Ou seja, no ambiente doméstico, irmão, isso não significa que o marido e a mulher, isso significa que o marido e a mulher se completam em dons. Sensibilidade e perspectiva. A diferença não é ameaça. Nós somos diferentes, sim. Hoje, o feminismo, e tem duas vertentes, irmão, não vou falar só das mulheres, não. O feminismo, ele radicalizou de tal forma que achar que a mulher e o homem é a mesma coisa. Não é. Nós não somos iguais. Nós somos complementares. E por conta do feminismo, agora surgiu também não é o machismo, mas é o chamado Red Pill, né? É o Red Pill, que é a pílula vermelha, que a mulher, ela só é interesseira, não presta para nada e é melhor o homem ficar só. Não! Deus falou, não é bom que o homem viva só. Que também a mulher, Deus falou no contexto do homem que ele estava sozinho. Mas Deus criou homem e mulher para se unirem e formarem famílias. Amém? Então, essa mulher, ela completa. Eles se completam, mulher e homem. Não é ameaça, mas é riqueza. Complementarismo é a riqueza que nós temos.
Sabe por quê? Nós somos iguais diante de Deus, 100% iguais diante de Deus. Homem não é melhor que mulher, nem mulher é melhor do que homem. Não, não, não somos privilegiados diante de Deus, somos a imagem e semelhança do Deus Todo-Poderoso. Porém, nós nos completamos porque temos funções diferentes e funções se completam. Imagine se todo mundo fosse baterista aqui na igreja. Ia ser uma barulheira, não tem igreja assim, né? Que só tem bateria, pandeiro e não sei o que. A barulheira danada. Homem e mulher se completam, irmãos. Nós fomos feitos para se completar. Um resolve a vulnerabilidade do outro. Quer ver? O olhar dela vê o que ele ignora. Né? A gente passa por um negócio assim, vamos embora. Opa, daqui. Né? Daqui tá errado. Tá bom. Não, tá não. Porque é o complementarismo. A força do homem cobre a vulnerabilidade da mulher. Por isso que o homem tem que ser homem, irmão. Esse papo de homem empurrar a mulher para resolver problema, não. Você é o homem da casa, você que resolve os BO. A sua mulher pode resolver alguma coisa? Claro que pode, se tiver alcance dela, mas não pode deixar ela na furada, não. Tem um monte de homem, pior homem crente, que deixa a mulher na furada, resolvendo encrenca. Não, se tiver encrenca, meu irmão, bate no peito, ó, é minha, e resolve. Porque isso é complementaridade. Mas se o homem não faz, a mulher vai fazer. Não, mas está errado. Está errado. É aquela frase, o homem da casa. É assim. É o camarada que, na hora que o negócio apertar, ele que vai resolver. Não quer dizer que a mulher não vai apoiar, não vai ajudar. Mas cada um tem as suas responsabilidades. A mulher não é uma posse, irmãos, como se achava no passado. Olha que coisa maravilhosa. Ela é apresentada ao homem por Deus. Deus faz, Deus leva a mulher até o homem. Deus apresenta. Aleluia. A família saudável entende que cada membro pertence primeiro a Deus e que confia ao outro como mordomia sagrada. Irmãos, Deus apresenta a mulher ao homem e a mulher não é minha em termos de posse, de escravidão. O contrário também é uma verdade. O homem não é seu, porque tem um contrário também. Por posse, por escravidão. Não, mas é um presente. É uma dádiva da graça de Deus para a vida do homem e da mulher. Primeiro, cada um de nós temos um pertencimento, de fato. Nós só pertencemos a um, que é a Deus. Deus é o nosso dono. Cristo nos comprou com o seu sangue. É o sangue de Cristo que nos comprou. Então, não existe minha mulher, eu sou dono dela. Ela é minha mulher, porque foi um presente que Deus colocou na minha vida para eu cuidar. E assim, meu marido foi um presente que Deus colocou na tua vida para você cuidar. Não é pertencimento, mas é dádiva. Semana que vem a gente vai falar um pouco mais disso, né? O terceiro ponto. Queria fazer os três, mas hoje tem ceia, então nós vamos tá fechando aqui. Semana que vem a gente vai falar sobre o adormecimento de Adão, sobre a condução divina, o reconhecimento e a unidade familiar. E a dinâmica
E transgeracional, que isso é importante, irmãos. Eu mudei a escala, então estou confortável hoje para não tomar muito seu tempo, para você não ficar, o pastor me segurou até 12:30, até 1h da tarde. Não, nós só vamos ficar até 12:45. Amém? Glória a Deus. Mas, irmãos, nós pertencemos uns aos outros porque Deus nos fez e nos uniu, né? Nós fomos unidos por Deus. Eu falei para a Sandra que ia chamar ela para cantar o Fábio Júnior aqui, né? Falei em casa, vai rolar até um Fábio Júnior. A metade da laranja. Ela é minha metade da laranja, sua esposa, seu marido é a outra metade da laranja. É que te une, é que Deus fez e já estava ali preparado para unir. E aquilo que Deus uniu, o homem não pode separar, irmãos. O casamento, a família, é aquilo que nós temos de principal na nossa vida, tá? Todas as outras coisas são outras coisas, irmãos. Priorize a sua família. Priorize a sua casa. Priorize o seu marido. Priorize a sua esposa. Priorize os seus filhos. Perca dinheiro se necessário, irmão. Perca dinheiro. Ah, mas se eu não fizer isso, eu não vou dar aquele presentão para ele no final do ano. Que você não dê, irmãos. Ele não está preocupado com isso, não. Ele quer um escudo e uma espada para que você possa brincar com ele, que não dá para ele brincar sozinho de espada e escudo. Custa R$14. É a presença. É a presença familiar. É sentar à mesa. Agora eu vou ter que comprar um escudo para mim, né? Porque sem escudo tá difícil, irmãos. Quando a espada começa a cantar, e eu tá difícil. Vou pegar a tampa de uma panela, porque eu não estou aguentando mais. É desse jeito, é a presença, irmãos. O que adianta ganhar o mundo inteiro? E seus filhos crescerem, e você não acompanhar e não saber quem de fato é o pai deles, porque a referência dos filhos são os pais, sabe por quê? Porque se você não for referência para eles, alguém vai ser. E às vezes quem for a referência, irmãos, não é pessoa de boa referência. Então, pegue isso. Marcinho, Érica, que breve vai estar com o Leão, com Asla. Claudinha, Marcelo, vocês são a referência deles. Maiara com Noga, com Douglas. É assim, irmãos. Os três aí, né, mano? É brabo, é pauleira mesmo. Mas abra mão de dinheiro, irmãos. Abra mão do presente. Porque se ele entendesse, falasse o presentão tal ou o pai e a mãe, certamente, irmãos, é a presença do pai e a mãe. Isso é insubstituível. Amém? Vamos nos colocar de pé, porque eu falei que passei 10 minutos, irmão. Então vocês vão me aturar mais 15 minutos aí para a gente fazer a ceia. Semana que vem a gente continua. E conclui semana que vem, irmãos. Que dia 31 a Amanda vai fechar esse mês da família. Não falte, porque tem coisa muito preciosa aqui para você absorver, para nós absorvermos. Enquanto eles se preparam, eu quero orar. Orar pelas nossas famílias. Orar. Vamos fazer a nossa oração junto aqui pelos enfermos. Amém? Então, se ligue com o céu. Deus Todo-Poderoso, o Deus que é santo, maravilhoso. Pai, nós reconhecemos as nossas imperfeições, as nossas falhas, falhas individuais, falhas familiares. Pai, de que nos queixamos, Pai, a não ser dos nossos próprios pecados. Pai, mas nós continuamos sendo uma família imperfeita, buscando a perfeição em Ti, Pai. Ó Deus amado, e nessa hora, Pai, nós clamamos a Ti pelos nossos irmãos, amigos, conhecidos, aqui da nossa igreja, Pai, que estão passando por um processo de enfermidade.
Irmão Elvis está ali na UPA do Cascatinha. Precisa fazer um procedimento. Pai, começa a baixar aquela glicose do sangue do teu filho. Seu filho precisa estar aqui na tua casa com a sua família. Pai, entra com cura. Opera o milagre. Pai, nossa irmã Tereza, que está sentada ali naquela cadeira, e eu creio, Pai, e peço a Ti que seja por pouquíssimo tempo que a Tua filha venha se levantar, venha retomar a sua vida, Pai, fazer as suas coisas na sua casa, Senhor. Ó Espírito Santo, começa a fortalecer as pernas, tira toda a sequela, Pai. Ó Deus amado, nós ministramos sobre a vida da Tua filha, em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, eu peço a Ti pela vida do pequeno Isaac, que também está com problema no ouvidinho. Ó Pai amado, cuida do teu filho, do Elias, da Isabela. Pai, eles precisam estar aqui, ó Deus. Pai, eu peço a Ti pela vida dos meus netos, Pai, que estão